Você sabia que a forma como a insulina age no seu cérebro muda conforme a fase do seu ciclo menstrual? Pois é, sua sensibilidade à insulina muda, porque o seu cérebro muda primeiro. Esse efeito já tinha sido estudado em homens. Neles, quando a insulina chega até o cérebro, ela melhora o uso da glicose no corpo todo. Funciona assim: a insulina viaja até o cérebro e sinaliza que estamos alimentados. O cérebro então manda o corpo parar de produzir glicose extra e começa a estocar a glicose que a gente ingeriu. O problema é quando o cérebro começa a ignorar essa mensagem, como se jogasse o aviso da insulina direto para o lixo, o que os cientistas chamam de resistência à insulina cerebral. Quando essa comunicação falha, o corpo perde a capacidade de regular bem o metabolismo. O resultado? A maior facilidade de ganho de peso e o acúmulo de gordura corporal. Mas em mulheres, será que o cérebro feminino responde da mesma forma? Foi exatamente isso que cientistas investigaram em um estudo recente publicado pela Nature Metabolism. Eles queriam saber duas coisas. Primeiro, o cérebro das mulheres responde à insulina? E segundo, será que essa resposta depende de se está na fase folicular ou na fase lútea? Eles estudaram mulheres jovens em ciclo menstrual natural, todas sem anticoncepcional. Os cientistas testaram as mulheres em dois momentos: na primeira metade do ciclo, a fase folicular, e na segunda, a fase lútea. O pulo do gato foi usar um spray de insulina nasal. Esse é um atalho que manda a insulina direto para o cérebro. Assim eles conseguiam ver se o cérebro estava recebendo a mensagem ou só ignorando o sinal. O resultado foi surpreendente. Na primeira fase do ciclo, a fase folicular, o cérebro respondeu ao spray imediatamente. Ele mandou um sinal para o resto do corpo para começar a retirar a glicose do sangue com muito mais facilidade. Ou seja, o metabolismo estava super eficiente. Mas quando testaram as mesmas mulheres na segunda metade do ciclo, a fase lútea, com o mesmo spray, nada aconteceu. O cérebro ignorou a insulina. Aquele comando para acelerar o metabolismo e diminuir o açúcar do sangue simplesmente não veio. A confirmação final veio com o exame de imagem do cérebro. Na primeira metade do ciclo, a fase folicular foi como ver um interruptor ligado. O exame detectou uma mudança clara na atividade do hipotálamo após o uso do spray. O cérebro estava super sensível. Mas na segunda metade foi como apertar o interruptor e a luz não acender. O fluxo sanguíneo continuou igual, como se a insulina nem tivesse ali. O cérebro simplesmente ignorou o hormônio. Esse estudo mostra que a sensibilidade do cérebro à insulina não é fixa, ela muda ao longo do seu ciclo menstrual. E como o hipotálamo controla o seu nível de glicose no sangue, a fome, o gasto energético e a resistência à insulina no seu corpo todo, isso significa que o seu metabolismo inteiro muda conforme o seu ciclo. Isso ajuda a explicar um achado já conhecido em mulheres com diabetes tipo 1. O controle glicêmico é pior na fase lútea. Também ajuda a entender um pouco por que homens e mulheres respondem de forma diferente a terapias com insulina no cérebro. Então, sim, a insulina age de forma diferente no seu cérebro dependendo da fase do ciclo. E isso muda a forma como o seu corpo utiliza a glicose. É uma descoberta nova que abre espaço para entender o metabolismo feminino de uma maneira completamente diferente. Uma observação importante: o estudo é pioneiro, mas é pequeno, e os resultados precisam ser replicados em grupos maiores. O efeito existe, é estatisticamente relevante, mas a ciência precisa de repetição para confirmar a magnitude. Mas a grande lição aqui vai muito além dos números. Por décadas, os estudos feitos sobre a ação da insulina no cérebro foram feitos apenas em homens. O porquê? Justamente porque o ciclo menstrual era visto como uma variável complicada que dificultava os dados. E dificultam mesmo, mas é exatamente nessa variação que mora a resposta para a saúde da mulher. Esse estudo mostra que precisamos de mais pesquisas focadas na fisiologia feminina. Entender a fisiologia da mulher é indispensável para entender como o metabolismo funciona de verdade.